Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. Nós vamos ler em especial os versículos de número 1 até o versículo de número 5. Assim nos diz a palavra do Senhor. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Amém? Nós vamos trabalhar nessa manhã mais um item da mensagem que eu havia assumido o compromisso com vocês de trabalharmos. Na oportunidade anterior em que ministrei, falávamos sobre pecados. Disse para os irmãos que, infelizmente, devido ao contexto que vivemos, cada vez se leva menos a sério os danos que os pecados causam na vida de um cristão. Por favor, observe a maneira e a palavra que eu estou anunciando. Eu estou falando de pecados. Eu não me refiro ao pecado, uma vez que o pecado, o Senhor Jesus venceu naquela cruz por mim e por você. O pecado, no singular, é aquele pecado que eu e vocês não poderíamos fazer coisa alguma por ele. Era necessário que Deus enviasse seu Filho Jesus, e em cumprimento à palavra de Deus e confirmada através da Epístola aos Hebreus, diz que sem derramamento de sangue não haveria a remissão do pecado. Jesus Cristo, nosso Senhor, foi aquele que, entregando-se por nós, rompeu a barreira que existia entre nós e Deus, fazendo-nos um com Ele. Diz a palavra de Deus em Efésios que o muro de separação que existia entre nós não existe mais. Diz a palavra de Deus que a cédula de dívida que existia entre nós e o nosso inimigo, porque ele havia nos comprado, ele havia nos adquirido pelo nosso atrevimento, pelas nossas transgressões, e que essa cédula foi rasgada. Logo, eu não quero falar e nem quero dar continuidade ao tema pecado, porque creio eu que todos que se encontram aqui nessa manhã já teve uma experiência com Cristo e entende que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu quero crer que todos que estão aqui em conformidade com o Evangelho de João entendem muito bem que necessário nos é nascer de novo, porque o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do sangue é sangue, o que é nascido do Espírito, este sim é espiritual. Eu quero crer que nós não precisamos falar sobre pecado, porque a palavra de Deus diz que a todos quanto receberam, deu-lhe Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Mas ainda que essa luta, que eu e você não tínhamos como lutar, as nossas forças seriam incapazes de vencer tal batalha, por isso Deus, enviando o seu Filho Jesus, graciosamente nos ofereceu a salvação. Novamente voltamos a Efésios, onde diz a palavra do Senhor com clareza: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Até então, irmãos, tudo que temos como base e estrutura da nossa vida cristã reflete um princípio, e este princípio significa ser liberto do pecado que nos interrompia na caminhada ao nosso Deus. Hoje, lavados e remidos pelo sangue de Cristo, transportados das trevas para a maravilhosa luz, somos filhos
do Deus vivo, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. E é a estes que eu quero crer que eu estou falando nessa manhã. Cristãos, lavados e remidos. Mas por incrível que pareça, o fato de termos tido todo esse benefício gracioso de Deus não nos impede de vivermos andando, caminhando, vivendo e desfrutando, por que não dizer, de pecados. Agora me refiro a práticas, atos pecaminosos. E estes atos pecaminosos geram em mim e em você muitos danos, muitas enfermidades, desde as enfermidades físicas até mesmo as enfermidades psicológicas, chegando ao absurdo, ao cúmulo da maior de todas as enfermidades, a enfermidade espiritual. Levando um cristão a se tornar leproso espiritualmente, incapaz de sentir Deus falando com cada um de si. Essa enfermidade tem se alastrado no meio do povo de Deus, e eu tenho certeza que aqueles para quem falo nessa manhã, eu tenho certeza que eu próprio sou alvo dessa mensagem. Porque o pecado, segundo as Escrituras, ele tenazmente nos assedia, ele jaz à nossa porta, ele se encontra pelo caminho que passamos todo dia, ele está fantasiado, ele está vestido com muitos atrativos, ele está cheio de sedução, diferente daqueles que eu e você o enxergamos na feiura com a qual ele realmente representa. Temos aqueles que são bonitos, que são na nossa sociedade, nos nossos dias e no nosso século, pecados que viraram diante da sociedade virtudes. Na oportunidade anterior, ao falar aos irmãos sobre isso, disse que é muito sério esse assunto e precisaríamos aplicar o nosso coração. O servo de Deus, aquele que teme a Deus, deve se desviar do pecado. Mas como que eu e vocês estamos lidando nessa sociedade, nesses dias em que o pecado se apresenta de formas tão aceitáveis? Quando eu era criança, algumas coisas eram muito claras para a sociedade, mas muito mais claras para a igreja. Alguns pecados não poderiam ser vistos normalmente em vias públicas. Algumas palavras não eram muito comuns de serem ditas no ambiente familiar. Existiam até mesmo as chamadas piadas, que não eram contadas em festas de família, mas sim nos bares, nas boates. Mas essas barreiras foram rompidas, e em nome da chamada alegria, e em favor de boas gargalhadas, o pecado rompeu as barreiras e hoje está instalado no mais íntimo do nosso ser. Algo que deveria ser mantido foi retirado de nós. Não por Deus, não pela palavra, mas pelo pecado. Pelos pecados que estão aí nos rodeando, nos envolvendo e nos abraçando. Por isso julgo tão necessário falarmos sobre pecados, uma vez que estamos quase que insensíveis à voz de Deus e totalmente sensíveis a tudo aquilo que nos envolve nessa terra. Um povo chamado povo de Deus, que não anela o reino de Deus e a sua glória. Um povo chamado povo de Deus, que não se esforça em andar em santidade e retidão. Um povo chamado povo de Deus, que não se dedica a aprender e aplicar a palavra de Deus. Significa que os pecados têm maior acesso a mim e a você do que o Espírito.
E antes de ir à frente, eu queria que você se colocasse diante de Deus. Você sabe quem é você, pelo menos um pouco, não na sua totalidade. Você sabe do que você gosta, você sabe o que ofende ao Senhor, mas você sabe também que você não se esforça para remover essas coisas do seu coração. Você sabe que muitas vezes a sua carne, a sua alma querem mais essas coisas do que a obediência a Deus. Mas eu quero novamente reafirmar que, segundo as Escrituras Sagradas, essa luta não é nova. O apóstolo Paulo, ele diz que militava uma milícia contínua, lutava uma luta incessante, e ele diz que a carne milita contra o espírito, e o espírito milita contra a carne. É exatamente isso que eu e você temos na nossa vida. Mas sabe o que é que o inimigo tem falado comigo e com você? Que você é radical, que você é exigente, que você quer dar uma de especial e por isso não aceita alguns pecados, algumas coisas na sua vida. Mas eu queria que você colocasse diante de Deus o seu coração e as suas aprovações. Será que Deus aprova aquilo que eu e você andamos aprovando? Será que Deus sentaria à mesa com você? Será que Deus deitaria com você na sua cama? Será que Deus comeria como você come, beberia como você bebe e falaria como você fala? Será que Deus olharia com os seus olhos? Ora, irmãos, a menos que não estejamos brincando de evangelho, eu e vocês bem sabemos que uma boa parte de nós é incompatível aos céus. Por quê? Porque os pecados não têm sido combatidos nos nossos dias. Eles continuam e eles continuam. O intuito em trazer essas mensagens à igreja é falar com os nossos irmãos que precisamos despertar, porque estamos trazendo danos, estamos causando danos. Estamos trazendo danos à nossa eternidade com Deus. Não ouvimos mais, nem percebemos mais testemunhos reais, autênticos e santos. Somente conversas superficiais, de que eu fiz, eu faço e farei. Mas quantos irmãos não conseguem, durante a sua vida, testemunhar com a sua própria vida a transformação que Jesus Cristo tem feito em você? Quando me converti no passado, apenas como um testemunho a vocês, eu não me converti por muitas pregações. Uma boa parte daquilo que Deus usou para mover o meu coração era o testemunho de algumas pessoas que se encontravam do meu lado. Eu vi cangaceiro, homem de força e violência, que andava com revólver e andava com facão, homem que todas as pessoas tinham medo, ser transformada de tal forma que a única coisa que ele conseguia carregar a partir de então era uma Bíblia. Um homem que nunca havia sido visto chorando em lugar nenhum, indo fazer uma visita e em lágrimas repletas de amor, falar da transformação maravilhosa que Jesus fez no seu próprio coração. Aquilo era um testemunho de que o pecado tinha sido arrancado de dentro dele e que ele agora era nova criatura. Hoje, vemos uma exposição de homilética, uma apresentação hermenêutica. Hoje nós vemos e ouvimos discursos bem elaborados e decorados nas quatro paredes de nossas casas. Sabemos todos os refrões de corinhos, sabemos muito bem como falar com um cristão, mas não esquecemos
como lidar com o malicioso mundo. Sabemos as gírias, os trejeitos, sabemos nos comunicar mais no mundo do que com a própria igreja, porque muitas vezes os nossos pecados nos têm feito idênticos àquele que os gerou. A palavra de Deus diz que o Pai, o dono dessas coisas, tem um nome. Vocês sabem o nome dele? Nome do pai do pecado? Satanás. Este é o pai, o autor. E sabendo eu e vocês disso, nem assim queremos, irmãos, muitas vezes nos desviar dessas malícias e pecados que continuam nos seduzindo. O primeiro propósito na fala dessa manhã é trazer você junto comigo a lembrar de uma coisa: o Senhor Jesus nos resgatou para nos livrar do poder do pecado e também para nos conduzir em caminhos de santidade. Certa ocasião, olhando para uma mulher, ele disse: vá, não peques mais. Não foi diferente comigo e com você. Ele disse: vá, não peques mais. Ele não disse: vá e continue vivendo a vida de acordo com as suas perspectivas, de acordo com as suas intenções. Ele disse: vá e não peques mais. Eu e vocês estamos indo, mas estamos obedecendo a instrução do Mestre, o Senhor de nossas vidas: não peques mais. Falar desse tema significa falar de coisas difíceis, de coisas muito íntimas, mas eu queria, irmãos, que vocês tentassem agora, somente imaginando, sair da sua cadeira e com os olhos de Deus fitar essa congregação. Não peço para fitar nada fora daqui. E vamos supor que os seus olhos fossem capazes de enxergar o mais profundo das nossas almas. E se nós fôssemos tentar descrever a nossa alma em cores, chamaríamos de branco a santidade e de preto chamaríamos os pecados. O que será que teríamos aqui juntos? Talvez nós poderíamos desenhar aqui um grande lençol. Imagina, irmãos, um grande lençol branco. Enxergando do alto, será que Deus enxerga um grande lençol branco e você diz: João, nós andamos e cometemos erros? Quem sabe eu tenha que dizer para você que olhando Deus para cá, Ele tenha que enxergar um grande lençol branco com uma pequena gota preta. Pecados que cometemos, mas que continuamos a lutar contra eles. Ou será que eu e vocês, no lugar de Deus agora, olhando para cá, enxergamos um grande lençol preto, negro, com uma pequena gota branca? As nossas vidas têm vivido em santidade. Talvez você diga: João, isso não me importa, isso não me toca, isso não mexe comigo. Olha, irmãos, eu não sei o que é que você vai receber nessa manhã, mas uma coisa eu sei: em espírito, tenho recebido o encargo de trazer sobre a vida de vocês, sobre a minha vida e sobre a minha casa, o que agora tenho dito. Temos vivido a normalidade de pecado, com pequenas gotas de santidade. Isso não é cristianismo. Isso não é cristianismo. Cometeremos pecados quando sair da normalidade a nossa vida, mas não viveremos normalmente pecados, e ao sair da normalidade faremos algo que agrade a Deus, de forma alguma. Quando lemos então aqui esse texto que acabamos de ler na abertura dessa mensagem: sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis.
tempos difíceis, eles são difíceis. Quem aqui pode dizer que esses tempos não são difíceis? Por melhor que você viva, por mais dedicado que você seja ao Evangelho, sabemos que estes são dias difíceis, e ele traz aqui agora uma lista de 18 características que Deus não aprova, 18 características que estão embutidas nas pessoas dessa época, e eu e vocês vamos ler apenas uma por uma, não vamos mencioná-las, não vamos detalhá-las, o tempo não é suficiente, mas olha só, a palavra diz que seríamos egoístas nos últimos dias, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. 18 itens. Eu queria que vocês pensassem comigo uma coisa. É muita coisa errada para uma pessoa só, não é, irmãos? O que vocês acham? Mas João, Deus não está falando que uma pessoa vai ter isso tudo. Diz que nesses dias difíceis, essas coisas estariam expressas. Então tá, vamos pegar metade dessas coisas e coloca dentro de uma pessoa. Você quer viver com ela? Vamos desenhar aqui, vamos supor, você quer casar com um egoísta ou com uma egoísta, com um avarento ou com uma avarenta, com um jactancioso, soberbo. Você quer casar com um arrogante? Ou então um blasfemador? Irmãos, você quer casar com alguém irreverente? Junta aqui algumas coisas. Em qualquer tempo, eu e você diríamos assim, é impossível uma pessoa trazer tanta coisa dentro dela. É maldade demais para um indivíduo só. Nós somos pequenos demais para tanta coisa ruim. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa, irmãos. Satanás, o nosso adversário, tem criado uma maneira de colocar todos estes itens, todas essas características dentro de um indivíduo, todas. E agora eu vou dar um passo a mais. Satanás tem feito um trabalho para colocar tudo isso dentro de um cristão. Aí vemos então que isso deve chamar a nossa atenção e falaremos assim: não, aqui não, comigo não, eu sou atento. E nós vamos ver que o inimigo usa de muitas artimanhas. Eu disse para vocês que ao trazer a mensagem, eu falaria para vocês, na sequência de pecado, sobre o cristão e a vida cibernética. E eu quero falar exatamente como que o diabo tem introduzido uma lista imensa de pecado dentro da mente, da alma e do coração dos cristãos. O nosso tempo é pequeno demais. O assunto é profundo demais. Inicialmente serei um tanto quanto superficial. Não falarei de todas as formas e mecanismos porque sou incapaz de fazê-lo. Mas eu quero dizer para vocês que o diabo tem montado e tem preparado e treinado um exército. E as características que esse exército tem que ter está relacionada aqui. Irmãos, para ser do diabo, para servir ao inimigo, tem que ser egoísta. Não dá para não ser, você entende? Dá para entender isso ou não? Alguma dúvida? Sei que alguns irmãos que são modernos não gostam nem que fale, tem de diabo, é coisa de crente ultrapassado, né? Detesto quando a pessoa vai falar do tal, né? Não, irmãos. Satanás é nosso adversário. E se você ignora a ação dele, você sofrerá danos irreparáveis na sua vida. E Satanás tem montado um exército, o egoísmo faz parte. Ser avarento é uma parte importante para ele. Tem que ser. A sua maldade se acumula na soma das características onde se identifica com ele.
Não vou ler novamente tudo isso aqui, mas esses 18 itens, somado de outros itens que estão em outros textos, compõem as características mínimas exigidas para ser um soldado de Satanás. E vou dizer para vocês, infelizmente, muitos irmãos estão correndo atrás dessas características, ainda que não vejam. Como? Todo mundo já sabe. Através, entre outras formas, do uso indevido de todo meio de tecnologia. Todo meio de tecnologia. Desde os celulares, até o Xbox, Play 4, 3, 2 ou 1, seja qual tipo que for, né, de joguinho eletrônico, seja qual for a maneira de utilizarmos a nossa televisão. João, você tinha que ir para a Assembleia, você ia ser muito bem aceito. Hoje eu não seria bem aceito lá. Um dia eu poderia ser, hoje eu não seria bem aceito lá. Quando me converti, o problema da igreja chamava-se televisão. Os mais velhos no Evangelho sabem disso. E elaborava-se mensagens longas falando do culto à televisão, o quarto próprio, o altar da televisão, tudo isso era anunciado. A televisão continua a trazer danos para aqueles que não sabem utilizá-la. Muitos irmãos falaram, então eu vou radicalizar, eu vou arrancar a televisão e nunca mais vai ter televisão na minha casa, amém? Outros diziam, não, eu administro, se há alguma coisa ruim, eu desligo. E esse então mantinha a sua televisão, amém? A mesma coisa eu quero dizer para você, eu não estou mandando aqui, quando falarmos nesse assunto, que você jogue as suas coisas fora. Não tenho o direito de fazê-lo. Eu apenas comunico a vocês o que é a palavra de Deus, e cada um leve para sua casa, e coloque diante de Deus, se o que falo vem ou não dele. É você e Deus, amém, irmãos? Quando falo então sobre as questões cibernéticas, eu quero falar hoje em especial sobre o celular, smartphone. Falaremos, não fica feliz aquele que gosta do joguinho eletrônico, oh, glória a Deus, isso é revelação, não vai falar de joguinho, graças a Deus, sinal que o joguinho passou. O joguinho passou por enquanto, haverá um momento em que vamos falar um pouco sobre os jogos, os danos que os jogos trazem sobre a alma, sobre a mente de um cristão. E já grave isso, está sendo escrito nos seus usuários, nas suas almas e nos seus corações, requisitos que compõem um soldado de Satanás. Pesado, né, irmãos? Eu também acho. Acho pesado. Mas eu vou dizer para vocês. Pois não. Vamos. Na verdade, o que nós vamos chegar à conclusão é que não será necessário, irmãos, que eu cite para vocês. Eu não estou chamando você ao legalismo, porque a palavra de Deus diz que alguns gostam de coar mosquito, mas engole camelo. Não é isso que eu quero trazer para vocês. Eu quero apenas dizer para a igreja que é o Espírito de Deus é que vai mover você para aquilo que realmente é importante. Eu quero dizer para vocês nessa manhã, com toda seriedade e temor, que eu não quero que vocês sejam robôs, que façam aquilo que o João está dizendo, não. Eu quero que vocês coloquem diante de Deus o coração de vocês, que vocês se livrem das astúcias de Satanás. O diabo tem maltratado os servos de Deus, dando ainda exemplo, quando criança, nós não assistíamos, eu já disse para vocês, filmes de terror, porque eles eram aterrorizantes, para nós era. O Drácula, ele era Drácula mesmo, ele não tinha olho azul, ele não era branco e bonito, ele era feio. A Drácula era horrorosa. Essas figuras, elas eram tão feias que, ainda que a minha mãe não pedisse, a gente fechava o olho e falava, pode abrir, ainda que estivéssemos na televisão, porque aquilo nos assustava. Mas hoje nós vivemos num momento, irmãos, em que as armas foram mudadas. O mal é lindo,
E o que dói é muito gostoso de se praticar. E como lutar contra essas coisas? Se os nossos olhos aprovam, a palavra de Deus diz que os olhos são lâmpada. Eu e vocês precisamos usar os nossos olhos como uma lâmpada que é alimentada pelo Espírito de Deus. Por isso, talvez você que gosta de ser um pouquinho mais radical, eu sei que falando isso aqui é uma espada de dois gumes. Aquele que já é um pouco mais dedicado, talvez fique mais agora. Qualquer jornal nacional, tira isso em nome de Jesus, porque isso aí está uma coisa... Não, irmãos, eu não quero que você tome essa postura, eu não quero que você assuma esse papel na sua casa. Você não tem direito de reivindicar sobre o seu irmão o que ele vai ver ou o que ele não vai ver. Você entende isso? Você só tem direito de reivindicar sobre a sua própria vida. Quanto aos seus irmãos, você ora, você ensina e aconselha em amor. Então, eu não estou trazendo uma mensagem para você acusar. Aí amanhã você vê um jovem com o celular e fala assim, tá vendo? Tá vendo? Olha lá, tá vendo? João falou, mas é tudo desobediente. Não, irmãos, eu não estou convidando ninguém e nem autorizando ninguém a olhar e vigiar os outros. Essa palavra é para você e ela é para mim. É para que você se cuide e para que eu também me cuide. Podemos ir adiante? Olha só, se eu e você então observarmos, nós temos aqui, entre tantos meios, temos os jogos eletrônicos, temos alguns programas ou a própria televisão e temos o celular. Vamos falar um pouco sobre o celular. O celular é uma maneira, celular eu falo smartphone e celular em geral. Ele é uma maneira, irmãos, que mal utilizado pode ser um dano para a vida de um cristão. Vou fazer uma pergunta, quantos aqui têm celular? Levanta a sua mão. Pelo menos um. Ótimo. Tá, agora eu queria fazer uma outra pergunta. De todos que têm celular, quantos aqui estão portando o celular hoje? Trouxeram para cá o seu celular? Amém. Quantos aqui trouxeram as suas Bíblias? Olha, irmãos, a coisa é tão séria. Se vocês tiverem observado aqui a estatística que fizemos, nós temos uma disputa entre celular e Bíblia. A coisa já está mais ou menos... Aí você diz, João, mas eu tenho a Bíblia no celular. Não estou questionando, né? Tem aí os que são de última geração, que conseguem ler, muda tal, eles são rápidos. Irmãos, eu não estou questionando isso. Não é essa a questão em pauta. Não estou abolindo o celular da sua vida. Não. Eu quero dizer uma coisa muito importante para todos nós. Através desse aparelho, que eu e você temos utilizado com total inocência, o diabo tem utilizado para transformar a alma, o coração e a mente de todos, mas especialmente dos cristãos, enchendo de coisas que estão aqui listadas: a irreverência, a falta de temor e obediência aos pais, a maldade, a mentira, a avareza. Como que você consegue usar a avareza no celular? Comprando um celular barato? Não. Você consegue utilizar da avareza no celular quando você prefere conversar online sempre do que conversar pessoalmente um pouco mais. Você não vai na casa do fulano. Não, e lá não. Aqui fica mais em conta, porque aqui eu consigo conversar com muitos, eu não tenho que fazer salgadinho, não tenho que fazer sala, não tenho que receber ninguém. Bom, o assunto é muito amplo, mas eu queria dizer o seguinte: vocês como eu, que utilizam o celular, como vocês utilizam esse aparelho? Só para vocês entenderem, eu queria dar aqui alguns subsídios simples. Vamos falar de forma natural. Eu listei aqui sobre essas questões assim de forma bem superficial. Nós sabemos que durante o 3º ano consecutivo, o mexicano Carlos Slim, ele foi considerado o homem mais rico do mundo, pelo 3º ano consecutivo. A sua riqueza acumulada é de 73 bilhões de dólares.
Você fala assim, João, o que isso tem a ver com o pecado do celular? Calma, é só informação. Entre os negócios que ele tem, o que ampara e é alicerce para a sua riqueza é exatamente a linha de telecomunicações. No Brasil, ele está diretamente ligado a 3 empresas: a Globopar, que é a NET, a Claro e a Embratel. Aí você vai falar assim, João, então eu vou usar TIM. Não é essa a questão. Mas só para vocês entenderem que esse homem está diretamente ligado à parte de comunicação. O Brasil é o 60º país do mundo mais conectado. Talvez aqueles que gostam falem assim, vão fazer chegar no primeiro. Não faça isso. A coisa é séria. 60º lugar do mundo. Em compensação, o Brasil é o 4º país no ranking em número de celulares. O brasileiro tem celular demais. O brasileiro gasta em média 7,3% da sua renda mensal com telefone móvel. E só em julho desse ano, a pesquisa mostra que o número de aparelhos celulares eram de 267 milhões de aparelhos. Oi? João, por que trazer isso? Eu quero dizer para os irmãos que nós estamos falando de algo muito sério. Eu não quero falar da riqueza do Carlos, nem quero falar dos negócios do Carlos. Eu quero apenas dizer para vocês que por trás de um negócio naturalmente rentável, existem interesses, o inimigo é astuto. E a utilização do aparelho celular de forma totalmente equivocada tem feito com que as pessoas se tornem cada vez menos cristãs. Todas as vezes que você faz com que o aparelho esteja regendo a sua vida, você comete um pecado diante de Deus. Eu faço um desafio para ajudar você apenas. Não quero que você comprometa comigo o desafio, não é isso. Eu quero dar subsídios para você. Quanto tempo você consegue ficar longe do seu celular? Não responda, tá, irmãos? Hoje as pessoas estão 24 horas conectadas com seus celulares. Os danos são tão grandes, irmãos, que existe hoje, na medicina estuda-se o que eles chamam de doença chamada nomofobia. É o medo de ficar sem celular. Parece engraçado, mas eu li isso, eu li em pesquisas. Existem hotéis hoje que desintoxicação digital. Então você vai ao hotel, não tem conectividade nenhuma, só tem que ficar 7 dias, 5 dias. Sim. Justamente para curar. Irmãos, olha, o celular, ele tem sido, para muitos de nós, o primeiro item a colocarmos mão quando abrimos os nossos olhos. Pense comigo, por favor. O primeiro item. Se você estiver num lugar, vamos somar coisas, e a internet não é boa, vamos pegar esse exemplo, conexão ruim, alguns irmãos piram. Ficam loucos, porque eles entendem que aquela conexão, eu saí do ar, os meus amigos não vão me achar, como é que eu vou fazer? Irmãos, a coisa está tão séria, pode parecer assim muito, muito engraçado, mas eu estou falando de algo tão complicado, tão complicado. Eu queria que você pensasse, a palavra de Deus diz uma coisa muito importante: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Eu vou dizer, se você acorda e a primeira coisa que você acessa, ou a primeira coisa que você lembra, é o seu Deus.
Você pode ficar, irmãos, com fome, mas o seu celular tem que estar com a bateria carregada. Sim. Eu queria apenas trazer nessa manhã, irmãos, algo que vai mexer. Eu queria que você parasse um pouquinho. Será que você não entende que essa forma, esse uso indevido, eu não estou falando isso para os jovens, eu até pedi que os jovens ficassem aqui hoje, porque eu sei que é uma coisa importante. Eu não estou falando isso porque eu não tenho ou porque eu não uso. Eu uso, eu tenho, você usa e você tem. Eu estou chamando você a convidar o Espírito Santo para direcionar o uso adequado deste aparelho. Porque através desse aparelho, irmãos, tem se cumprido essa lista que está aqui. O nosso tempo não é muito para falar disso. Mas, irmãos, como esse aparelhinho é utilizado para arrogância? Vocês já notaram isso ou não? Eu não vou dar a palavra para vocês, mas vocês já notaram a arrogância? Uma pessoa, geralmente caladinha, você nem ouve a voz dela. Aqui na congregação, só a título de exemplo, talvez você nem sabe se ela fala. A paz do Senhor é assim. Aí você entende, a paz do Senhor, né? Ela não fala, mas quando ela está com o poderoso, irmãos, com o seu Deus, os dedinhos são ágeis e as palavras são picantes. E aí, velho? Hashtag partiu. Vocês entendem essa linguagem, irmãos? Os irmãos sabem do que eu estou dizendo, parece engraçado, né, William? Mas vocês entendem o que significa, sabe, Andrade? Essa coisa de, eu estou conectado aqui, e eu vou falar com você, eu não tenho coragem de olhar no seu olho, e dizer para você e ler um versículo bíblico, mas aqui eu sou corajoso para contar uma piada, colocar uma foto. Aqui eu sou corajoso para poder dizer para você uma coisa. Aqui eu te xingo, pessoalmente não. Aqui eu consigo liberar toda a minha sedução, sabe por quê? Eu tiro aquelas fotos, coloco lá assim. Ó eu. Irmãos, isso parece brincadeira e parece simples, mas eu vou dizer para vocês, irreverência é algo que o diabo quer colocar no coração dos cristãos para agirem contra Deus e contra o cristianismo. Falar e utilizar palavras torpes através do meio social, pois não, irmã? O pastor João, na escola, que eu estudei, tem a vida tem jovens. Então, dá um problema sério. Os professores, às vezes, não conseguem dar aula. Eles proíbem o celular. Quando você vê, só vê um foninho no ouvido dele, sabe? E a pessoa que está lá fora, perguntando com a aluna que está dentro. Eles recolhem o celular, proíbem quando você vê o celular do pai. Chamando, sabe? Deve para não entrar no celular, eles vão recolher. Aí não tem como. É difícil. Só que eu quero, irmãos, o nosso tempo hoje não vai dar para trabalhar tudo que nós precisamos, mas só vamos voltar aqui ao texto bíblico. Irreverentes, mas diz também desafeiçoados. Como é fácil ser desafeiçoado através dos seus aparelhos celulares. Eu queria a atenção de vocês. Como isso é fácil? Desafeiçoado é sem feição por outro, inimigo. Como se torna inimigo por meio da maquininha, não é? A mesma hora que você é amigo, você está brigando e você é um inimigo. Implacáveis, calúnia, a calúnia fica fácil. Viu, fulano? Usando termos aqui, eu já ouvi isso muito. Fulano está piriguete. Eu já ouvi isso. Eu sei que isso existe. São termos da gíria atual, isso é calúnia. E essa calúnia tem um pai. E esse pai é quem, irmãos? Como que nós vamos lidar com isso?
Será que você pode ficar tão aberto a isso como se isso não interferisse no seu cristianismo? Irmãos, a grande verdade é que cada vez mais a igreja do Senhor tem sido prejudicada, porque tem sido colocado dentro do coração e da alma das pessoas essas coisas terríveis. Entre isso aqui fala do enfatuado. Ninguém que é enfatuado aqui usa almofada? Não, irmãos. Enfatuado significa vaidoso. Aí você usa aquele aplicativo, 20 segundos fica a sua foto lá assim, olha eu em 20 segundos atrás. Aí você vai almoçar, olha eu aqui. Aí você está na praia e manda para todo mundo. Você acha que isso é bacana? Irmãos, enfatuados, vaidosos, exibicionistas. João, você é careta mesmo, eu já ouvi isso demais. Mas irmãos, por favor, leve a sério o que eu estou dizendo para vocês, é uma advertência. Eu queria convidar vocês a pensarem. Jesus pode usar o seu celular? Não precisam responder. Jesus pode participar das suas conversas? Você tem utilizado Deus como a primícia da sua vida? Irmãos, quando estivermos diante do Senhor na glória, não vai dar para dar desculpa não, irmãos. E olha, e pode parecer, nós estamos acostumados com algumas dores simples, não é? Estamos acostumados com dor de dente, com dor de barriga, com dor de cabeça. Mas eu vou dizer uma coisa para todos nós, a palavra de Deus diz que o inferno é um lugar terrível. E é para lá que Satanás quer levar todo este mundo. Quer levar os cristãos, não. E é para lá que muitas vezes, por não observar a palavra de Deus, muitos de nós estamos sendo testemunhas e conduzindo outras pessoas através do mau testemunho. Quando você for colocar alguma foto lá no seu Face, ou não conheço os nomes desses aplicativos, Instagram, sei lá, irmãos, essas coisas aí. Eu queria te pedir uma coisa, irmãos, só faça uma perguntinha simples. Por que mesmo você vai pôr? Qual o seu motivo? Quem você quer que veja a sua foto? Por que ela está ali? O Senhor colocaria dele em cima do mesmo contexto que você coloca a sua? Nessa manhã eu abro apenas uma discussão entre você e Deus. Eu disse que não seria possível trabalhar com profundidade esse assunto. Eu abri esse assunto, não vou trazer ele todo domingo, viu, irmãos? Não vou, eu não aguento e nem vocês aguentam. Mas eu quero dizer uma coisa, preste atenção no que eu estou dizendo. Não podemos fazer vistas grossas. Não adianta eu, como pai, chegar na minha casa todos os dias e avisar os meus filhos ou me policiar somente. Não adianta o William chegar na casa dele e proibir, ou o Tadeu na casa dele. Vamos pegar os pais aqui, que aí os pais vão falar assim, era deixa que eu precisava. Aline, me dá seu celular que eu vou jogar no lixo. Não estou pedindo isso. Eu queria que cada um de nós, como cristãos, fizéssemos o mínimo que nós podemos fazer. Coloque diante de Deus o uso que você tem feito desse equipamento. Veja se realmente o que você fala, o que você faz, tem edificado. E eu vou falar mais uma coisa para vocês, irmãos. Aqueles que gostam muito, se você começar a escrever coisa boa, você é excluído do seu grupo. Na hora. Você não vai continuar nele, você está atrapalhando o grupo. Não é assim? Bacana enquanto tem fermento, sabe? Enquanto a coisa é picante, sentido duplo, isso, não, deixa de ser careta, isso é normal, isso é uma maneira de falarmos. Irmãos, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O meu compromisso com vocês é com relação à vida eterna. E eu deixo aqui um encargo, um desafio. Leva diante de Deus o uso que você faz desse aparelho. Será que é assim mesmo?
Porque ainda que você não possa me responder, ou ainda que você não queira me responder, haverá um dia que você terá que responder a Deus. Porque a leitura bíblica não existe. Quando você está no ambiente, você não está nele mais. Deus reclamou isso do povo do deserto. Estou terminando. Deus falou assim: o povo está no deserto, mas o seu coração está onde? No celular. É a mesma coisa, vocês entendem? Você está na reunião, você está pensando em quê? Chegar em casa, eu vou jogar meu Xbox. Estou doido para jogar o meu Xbox. Chegando em casa, eu vou... Vocês entendem, irmãos? Não adianta, é ser inteiro para Deus. Senhor, eu quero estar inteiro com o Senhor. Nossa, Deus, estou doido para a reunião acabar, porque será que alguém me mandou mensagem? Nossa, meu grupo todo deve ter mandado mensagens para mim. Irmãos, quando estivermos na reunião da vida da igreja, desligue o seu aparelho. Por reverência a Deus, desligue o seu aparelho. Se você usa como equipamento onde tem a sua Bíblia, use-o no modo offline, para que ele não toque. Geralmente Deus nos ensina o seguinte: para tudo e dá preferência para mim, não é isso? Para tudo e dá preferência para mim. O celular é o seguinte: para tudo e dá preferência para mim. Quando o celular toca, você fica inquieto. Quando o apitinho, mensagem recebida, você não ouve mais o que foi dito na reunião, ou o que está sendo falado à mesa quando você almoça. Se você leva a sério, eu queria dizer para você uma coisa, irmãos. É um desafio para todos, é um desafio da minha casa, viu, irmãos? É um desafio da sua casa também. Celular não vai para a mesa, por favor, não leve para a mesa. Se você teme ao Senhor, não leve o seu celular para a mesa. Não leve o seu celular para uma conversa com a sua família. Às vezes alguns irmãos queixam que às vezes me ligam e eu não atendo o celular. Dependendo de onde eu estiver, eu não atendo o celular. Ele não é prioridade, irmãos. Ele não é prioridade. Eu queria que vocês entendessem algo muito sério. Satanás tem arregimentado um exército. E ele está conformando a alma através de coisas simples. O celular tem sido um mecanismo. Através dos seus aplicativos, você nem pensa mais. Você não faz uma conta simples de cabeça. Você não faz coisa alguma porque você depende exclusivamente dele. Eu queria que você orasse. E aqueles que estão ofendidos com a fala, que eu sei que essa fala também ofende aqueles que gostam muito, eu queria que você colocasse diante de Deus, no temor do Senhor. Deus, o que está sendo dito é importante. Será que isso tem esse peso espiritual que está sendo anunciado aqui? Eu disse que Satanás tem uma lista de coisas, mas eu não queria deixar de ler a lista das coisas que dizem respeito a Deus. Eu queria ler o último texto e nós vamos orar. Abra sua Bíblia comigo em Colossenses, capítulo de número 1. Colossenses, capítulo de número 1. Vamos ler o versículo de número 9 até o versículo 14. Assim nos diz a palavra do Senhor: por essa razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória, em
toda a perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Eu li uma lista de 18 itens em Timóteo, e aqui eu leio uma lista de 13 itens em Colossenses. Eles são transbordante de pleno conhecimento da vontade de Deus, sabedoria e entendimento espiritual, algumas traduções, e a melhor é inteligência espiritual. Não seja burro espiritualmente, ignorante espiritualmente, seja inteligente espiritualmente. Viver de modo digno do Senhor, para seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecido com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos, libertos do império das trevas, transportados das trevas para o reino do Filho do seu amor, redimidos e remissos. Eu queria que vocês em casa comparassem esses dois textos lidos. E pense se por um acaso o uso que você faz hoje do celular te acrescenta a primeira lista e te exclui da segunda, porque elas são opostas. Elas se opõem uma à outra. Se você é 2 Timóteo, você não pode ser Colossenses. Se você é Colossenses, é impossível que você pratique 2 Timóteo. Faça essa leitura, coloca diante de Deus, e no momento próprio, o momento melhor que pudermos, nós vamos falar disso de novo, porque isso é uma doença da nossa época, é uma artimanha do diabo, e eu gostaria que vocês ficassem muito atentos. Use na direção do Espírito de Deus. Use com temor, use com verdade. Você é um cristão, lembre-se disso, porque esse aparelhinho tem te feito esquecer que você é servo e serva de Deus. Amém, irmãos? Vou terminar com uma última leitura. Primeira epístola de João. Eu achei que era aquela, mas não, esse texto eu preciso ler. Primeira epístola de João, capítulo de número 3, versículo 7. Queria que vocês então, vocês que fazem muito uso do celular, eu queria que olhasse para mim aqui um minutinho todo mundo só, antes de lermos. Você que tem uma dificuldade com o seu celular, você que tem dificuldade no bom uso, eu queria te convidar, quem sabe tem um lugar, eu não conheço esses aplicativos, mas quem sabe tem um lugar que você pode escrever esse versículo. Escreve ele lá. Não sei se é possível. Deixa ele ali, para na hora que você abrir ele te lembrar de alguma coisa. E olha só o que diz esse texto. Filhinhos, é por amor. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele
que não ama seu irmão. Olha, se o seu celular é um problema, escreve nele. O texto é muito claro: filhinhos, é por amor. É incompatível. Não terás outros deuses diante de ti, diz a palavra do Senhor. E em cumprimento disso, nós obedeceremos. Paro por aqui. Convido os irmãos a orarmos.